Olá, sejam muito bem-vindos ao Papo Certo aqui na RSP TV. No programa de hoje vamos falar sobre que o problema não é o marketing, é o posicionamento. E aqui o nosso papo, já sabe, é sobre economia, empreendedorismo, gestão, finanças, um programa feito para você que faz o Brasil acontecer. Aqui você pode assistir no canal 524 da NET Claro e também nas redes sociais. O Papo Certo está no ar. Vem com a gente. No programa de hoje vamos falar que o problema não é o marketing, é o posicionamento. E quem está conosco hoje é uma especialista no tema, que é a Cacá Cerutti. Seja muito bem-vinda. Obrigada, João. Né? Eu tenho muito. É um tema que muita gente tem problemas de comunicação, que faz investimento e acaba não retornando. E às vezes o problema não tá no marketing, está no posicionamento, né? Com toda certeza. É um prazer imenso, João, estar aqui no Papo Certo. Eu me chamo então Cacá Cerutti, esta é a minha marca, há quase 31 anos de mercado, que eu estou completando em 2026. Eu já atuo com marcas femininas, eu trabalho especificamente com público feminino, então são com líderes de marcas comerciais, ou então quando elas são a sua própria marca. E eu as tiro da invisibilidade e as coloco no mercado entregando o valor que o trabalho delas, o serviço ou o produto, a marca em si está entregando, né? Então, porque não é somente a questão de se tornar visível, né, de trazer visibilidade para sua marca, mas eu preciso entregar valor. Então, o posicionamento vem disso também. Bom, Cacá, muitas empresas acabam achando que a solução é o marketing, né? De repente a quantidade de investimento que talvez vai resultar no resultado esperado. E às vezes o problema está um pouquinho mais embaixo, né? Está na base. Que tu faça um pouquinho mais para a nossa audiência, Sim. né? Sobre esse tema que muita gente tem problemas, né? Então, o marketing, eu vou trazer uma frase para vocês que eu sempre trago nas minhas palestras. O marketing é o convite para sair. E o branding é o porquê que a pessoa diz o sim. Porque marketing é ferramenta. Então não adianta tu fazeres criar ferramentas, se utilizar agora dessas ferramentas de inteligência artificial que estão por aí, que são todas ferramentas, mas elas não fazem milagre quando tu não tem uma base, quando tu não tem uma estrutura de valor para poder passar para as pessoas. Então o branding ele é o primeiro passo, ele começa antes, o posicionamento vem antes da estratégia. E aí que o empresário erra, porque ele está querendo resolver uma questão sem uma estratégia bem definida, e às vezes até tem, mas ele não tem uma tática, ele não tem um planejamento, ele não sabe exatamente para onde ele quer ir, porque ele tem dúvidas, muitas dúvidas, principalmente em relação ao próprio posicionamento, porque hoje nós falamos em posicionamento, parece que é uma palavra feia até, porque as pessoas ficam assim, meu Deus, mas será que eu estou sendo percebida do jeito como eu quero? Então, a gente precisa entender que não é o marketing que vai dizer se tu tá sendo 100% percebido como é. Dependendo da ação que fizer, ele até te dá a resposta. Mas antes a gente precisa organizar a casa. A gente vê assim que às vezes umas empresas estão gritando, né, na divulgação, mas parece que ninguém está escutando às vezes, né? Está investindo, 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 mas parece que o mercado não tá surdo em relação a todo aquele movimento, né? Com certeza, porque normalmente quando a empresa só está gritando, João, ela está gritando porque ela só fala de produto. Olha para mim, o meu produto é melhor, mas no que o teu produto é melhor? No que ele vai agregar para mim? Por que eu preciso te escolher? Por que eu sou o teu público? O que tu vai gerar de diferença na minha vida? E sobre isso são poucas as empresas que estão se aprofundando. E outra, também estão falando produzindo muito conteúdo aleatório, sem profundidade. Aí Ah, não tem condições, né? não, isso realmente toda essa questão é importante, né? Que a gente sempre acaba, às vezes, por exemplo, né? Às vezes eu vejo empresas investindo muito em tráfego pago, que eu acho que hoje não tem como não investir, na minha opinião, Com certeza. né? Tu vê assim, ah, não, mas
as pessoas que têm um número muito grande de seguidores não precisa. Mesmo assim, eu vejo eles investindo também. Precisa. Mesmo os caras grandes estão investindo também. Mas como investir e não jogar dinheiro pela janela? Porque como investir? Se tu tem o teu posicionamento bem definido, né, na hora de preparar esse anúncio, para qual público? Qual a mensagem que eu quero passar? O que eu quero receber deles? Qual é a percepção de valor, a promessa, né, de valor que eu estou passando para esse cliente? Se eu não tenho isso muito bem definido, eu vou estar fazendo um anúncio que vai ser o quê? Genérico. Ele vai me trazer mais problemas e curiosos do que o cliente que de fato vai pagar o meu preço. Então é como se eu tivesse com um megafone falando para todo mundo de todas as regiões e não estou dizendo para ele claramente o que eu faço, para quem eu faço, o que eu entrego, qual é o valor que eu gero e por que ele tem que me escolher. Não, Aí fica complicado. Não, daí acaba, às vezes, vem um monte de lead frio, né, que a gente fala, né? É lead Pessoas frio. que não são o público-alvo Exatamente. acabam contatando e às vezes perde tempo, é um custo dobrado, porque perde tempo a equipe comercial ainda atendendo um público que não é o público-alvo, não vai te comprar, né? Gera perda de tempo da equipe comercial, você gasta com um gestor de tráfego, investe, porque o investimento do tráfego, ele tem dois lados. Ele tem o gestor que vai fazer a criação montar a estratégia do criativo. E aí depois tem mais o dinheiro que tu está pagando para a plataforma. Então pensa que às vezes as pessoas acham que fazer tráfego é só apertar no impulsionar do Instagram. Não, gente. Tráfego tem que ser feito extremamente planejado. Tem que ter clareza e direcionamento. Porque se não tiver, é puro dinheiro colocado fora. Aí você vai atrair clientes errados, vai atrair um bando de curiosos e outra, como eu sempre digo, número de seguidor e likes não pagam boleto. Isso é verdade. Às vezes é melhor ter um público mais restrito, mais dentro do público-alvo, né, do que ter sei lá, muitos seguidores, mas que não te compram nada, né? O que importa é a conversão, né? Se tu tá investindo no tráfego, tu quer converter. Agora, se tu fica só atraindo... E, claro, tem que fazer essa atração, ela também tem que passar por um funil de conteúdo, entender que tu tem que atrair o cliente certo, tem que fazer ele se engajar ali no teu conteúdo, ele entender de uma relação, gerar identificação contigo, com a tua marca. É um namoro, gente, é um namoro. E às vezes, esse namoro demora um certo período para isso acontecer. Não é uma coisa assim, papum, né? Rápido. Não é um passe de mágica. E aí tem que gerar aquele relacionamento, entregar um conteúdo relevante, fazer esse conteúdo bem pensado, bem distribuído, para que aí sim, lá, quando ele chegar no fundo do funil, aí ele consiga converter. Mas hoje, a maioria tem muita... Não vou dizer a maioria, porque eu não posso generalizar, mas tem uma boa parte de parcela de marcas que andam falando para o universo. Estão jogando para o universo, porque elas não estão fazendo uma comunicação direcionada. Tem marcas que eu admiro. Até no final de semana fui no shopping e vi esse tempo eu entrei com a minha filha nessa marca e tu respira a marca literalmente quando tu pisa na loja. Já tem o sensorial todo, né? Não, mas tem, mas tudo tá relacionado, tá? Tem lá um material em cima que ela é uma marca inclusiva. Tu vê as pessoas também de diferentes idades e diferentes cores. Olha só. Tu vê a utilização de materiais reciclados também na marca. Tudo isso é posicionamento. Então, mas é tudo. Mas sabe tu olhar a loja, tu vê toda ela bem posicionada, eu admiro. E ela é bem posicionada e ela comunica o posicionamento dela. Sim, porque não adianta, né, João? Ah, não, eu sou bem posicionado, mas tu não fala. O que adianta? Não, não fala e não mostra, né? Mas é bem posicionado e tu vê aquele posicionamento de fato acontecer. Coerência. Né? Coerência, que ela fala, nós somos uma marca inclusiva. Isso. E daí todo mundo jovem, né, do mesmo perfil, tu não vê inclusão na equipe de vendas também. Sim, E isso daí é uma coisa bem importante, porque tudo que tu fazes hoje, por exemplo, nas redes sociais, que é uma grande vitrine, ela precisa ser alinhado com o teu posicionamento e precisa ser alinhado com os teus valores, né? Então, quando a gente fala de criar uma marca,
ela é criada a partir dos valores de quem é o líder, que está por trás da marca. Ela tem uma estrutura muito bem coesa para gerar coerência. Porque tudo que tu fala, o que tu compartilha, o que tu posta, está falando da tua marca. Está falando a linha de pensamento e a visão de futuro daquela marca. Então, quando, nesse caso, vocês acompanham essa marca pelas redes sociais e vão até um ponto físico, a linguagem que está lá tem que ser a mesma que está no ponto físico. O que eles dizem que eles são e o que eles fazem na rede social tem que ser comprovado lá no ponto físico, no atendimento das pessoas, na forma delas se vestirem, na experiência que está sendo gerada para ti. Isso é coerência. Quando tem ruído no meio disso, o teu posicionamento não está claro, ou ele está bancando um personagem, está querendo se utilizar de marketing, do buchicho que a gente diz, né, do marketing, para atrair pessoas. Quando as pessoas chegam lá com uma certa expectativa, essa expectativa não é cumprida. Aí o que acontece? Ele vira hater e vai para a rede social reclamar e falar mal. Ou outra coisa também muito ruim, né? A pessoa vai uma vez e não volta mais. E não volta mais, né? Eu acho assim, e até quando eu gosto de uma marca, eu sempre dou um feedback, às vezes não muito, se não for positivo, mas é construtivista, né? Claro. Porque eu gostei. Quando eu não gostei da marca, eu não dou feedback. Esse mês não apareço mais. E ainda é capaz de falar para mais 10 pessoas que não gostou do lugar. A experiência não foi boa, não recomendo. É o que acontece. Mas, Cacá, podia falar assim de 3 erros mais comuns na comunicação das empresas brasileiras? Alguns já falou, talvez, também. Eu acho... o que eu enxergo, assim, os mais gritantes, né? A primeira coisa é não tem diferenciação, né? Elas são marcas muito semelhantes, às vezes muito iguais. Elas copiam a concorrência. Então, muitas vezes, quando até um negócio está começando a querer surgir, ela faz uma pesquisa de mercado, não para ela entender o que ela vai fazer de diferente, mas para ela entender o que está sendo feito para ela continuar fazendo. Então, ela entra no mercado sendo mais uma. Né? E a comunicação é falta de... E o problema da comunicação também é a falta da clareza. Né? Eu enxergo que é falta de clareza do que comunicar. Porque as marcas, elas comunicam um universo de conteúdo, de assuntos que elas podem tratar, justamente para influenciar essas pessoas a escolherem ela e enxergarem a percepção de valor delas em relação àquela marca, que não é só falar de produto. Então, hoje, tem muitas marcas que a gente enxerga que ainda acham que a base delas é o produto ou o serviço que elas estão entregando, quando, na verdade, não é. Tem outras influências que elas podem trazer e provocar reflexões e transformações, às vezes, na vida das pessoas, que elas poderiam estar trabalhando e explorando e elas estão deixando de lado, porque elas não têm clareza do contexto todo da marca e que elas podem utilizar esse contexto para gerar essa conexão. Eu até uso um pouco mais, criar vínculos com aquele consumidor, para esse consumidor passar a ser um consumidor assíduo, um love brand, como a gente diz, né? Um apaixonado pela marca, porque ele indica, ele usa, ele tem orgulho de estar usando aquela marca e ele se sente pertencente também. Esse é o princípio, inclusive, das comunidades, mas tem muito caminho ainda pela frente para algumas marcas conseguirem entrar nesse lugar de clareza, de diferenciação e também de entenderem que elas não precisam ser cópias, elas têm que trazer a autenticidade delas. Poderia dar alguns exemplos até de marcas, de tipo de posicionamento, até para o pessoal que está de casa está nos assistindo, né? Daqui a pouco entender melhor o que é o posicionamento, né? Para, de repente, o pessoal, uma marca e um posicionamento, que pode... O que eu enxergo aqui, né? Uma marca nossa gaúcha aqui, que é muito famosa. Vamos falar de marcas comerciais que eu acho que fica mais fácil. Zafari, Companhia Zafari, né? O Zafari, ele tem um posicionamento muito claro. Claro que muitas coisas mudaram ao longo do tempo, mas o posicionamento do Zafari é comprar bem, né? Então, é se sentir bem, economizar é comprar bem. De tu estar num ambiente do Zafari, fazendo uma compra
e tu tá te sentindo num ambiente gostoso, tu tá tendo uma experiência fazendo compras de supermercado. Pagando mais caro, às vezes. Às vezes, mas nem tanto. Eu sou cliente Zafari há muitos anos e eu vou te dizer que nem essa questão da diferença de preço já não existe mais tanto. Tem produtos que sim, têm um valor agregado, mas outros não. Mas por que tem esse valor agregado? Porque o ambiente é diferente, porque as pessoas são diferentes, porque a experiência é diferente, porque o atendimento é diferente. Então, eu pago mais caro para estar num ambiente como esse. Esse é o resultado do posicionamento. Então, tipo, daí a gente fala também de segurança, né? Com Tipo, certeza. tu quer comprar bem, segurança, Produtos diferenciados, tu não vai achar né? produto vencido, Não. teoricamente, né? Né? Tu vai ter um ambiente também climatizado. E aí, aquela questão, eles não buscam clientes que estão procurando preço. Tem as promoções lá do dia, mas Hoje, por exemplo, eu não sei qual é o dia que vai passar o nosso programa, mas hoje, por exemplo, é quarta-feira. Quarta-feira é o dia da promoção deles. Então, eles têm hoje promoção de hortifruti, tem promoções de outros tipos, às vezes de mercearia e outras coisas, mas eles divulgam as promoções deles ali, ou um pouquinho antes do final de semana. Mas tu percebe que não é eles promovem. E aí nós vamos para a etimologia da palavra. Promoção nem sempre quer dizer desconto. Promoção é você promover. Eu estou promovendo algo. Não quer dizer que eu estou dando desconto em algo, certo? Então, eles fazem a promoção dos produtos lá, enfim, que eles estão querendo fazer. Hoje, especificamente, é hortifruti, porque é o dia de feira deles. Então, hoje é a quarta-feira do só, né? Que é só isso. É um posicionamento. Veja, o quilo lá da banana está custando só tais reais. Né? Então, é o posicionamento deles para quartas-feiras. Na sexta, eles fazem a promoção de produtos o quê? Que vocês sabem que vocês vão usufruir, que nós, né, comunidade, vai usufruir no final de semana. Então, é o churrasquinho, é a cervejinha, é o vinho, é o espumante, dependendo da sazonalidade. Tem um produto mais aqui ou ali. Aí já tem a estratégia do que está mais encalhado, vamos promover. Então, eles chamam o cliente para as lojas para fazer isso. Outras marcas, tipo, eu dou uma marca internacional, talvez a Apple, né? Meu Deus, a Apple ela é uma marca que nasceu do líder. A Apple nasceu de Steve Jobs. Eu, particularmente, uso a Apple há mais de 20 anos, porque eu sou da área da comunicação. Então, já se trouxe para a marca, já nasceu muito direcionada para a área do design e da comunicação. Por quê? Porque é disruptiva, porque ela desafia o status quo, né? Ela é uma marca que ela agrega muito valor a quem usa, porque ela entrega o quê? Performance. Ela entrega resultado. É uma máquina, quem usa computadores, inclusive de Apple, não tem problemas que quem usa um laptop normal com Windows tem. Embora o Windows não tenha dado tantos problemas ultimamente, mas antigamente ele dava muito problema. Era uma coisa absurda, coisa que no iOS não tem. Né? Então, a Apple veio para criar uma nova categoria de produto e uma categoria mais elitizada, onde você hoje está pagando 17, 18 mil reais num aparelho de celular, que faz tudo menos fazer ligações, né? Porque as pessoas não fazem mais ligações, as pessoas usam o WhatsApp, as pessoas vão gravar vídeos, vão estar nas redes sociais, vão fazer uma série de coisas, mas menos fazer ligações, né? Então, a Apple, quando surgiu, ela veio justamente, eu nasci para fazer diferente, eu nasci para contestar tudo que tinha na época dentro do que se trabalhava, que eles nasceram com computadores, o smartphone foi vir muitos anos depois, Sim. Mas eles vieram para desafiar tudo que tinha. Eu sou o melhor e eu faço o melhor e eu provo que eu sou o melhor. Né? Cacá, por que muitas empresas têm medo de nichar? Porque eles têm medo de perder mercado, né? Quando tu nichas demais, João, o que acontece? Acaba dá uma falsa percepção de que tu tá perdendo os negócios, tá perdendo mercado. Então, quando na verdade, quando tu acaba nichando, claro que não aperta muito,
Não dá para a gente nichar muito, mas dá para a gente trabalhar alguns determinados nichos e quando a gente faz isso, a gente acaba se tornando especialista naquilo. Então, as marcas, o que acontece? Elas acabam sendo generalistas. Aí elas falam para todo mundo, não conseguem atender o público que querem e quando atrai a pouca parcela de público, ela ainda não entende ao certo qual é o posicionamento e às vezes tu quer um cliente high ticket, por exemplo, que vai na área de serviços, né? Que tem bastante disso, de querer atender o público high ticket, que paga aí por serviços em torno da faixa de 8 a 16, 18 mil reais, dependendo de uma mentoria, por exemplo. Aí eu quero atender clientes assim. Mas se ela não nicha, não especifica a que ela veio, o que ela está trazendo, o que ela está trabalhando, o que ela vai entregar, o que acontece? Ela fala com todo mundo. E nem todo mundo serve para ser teu cliente. E aí eu nicho, quando eu nicho muito, eu caio nessa questão. Sabe? Eu consigo me tornar o melhor naquilo que eu faço e quando eu não nicho, eu sou um generalista. Todo mundo serve para ser meu cliente. Quando, na verdade, tu mesmo sabe que tu não quer atender determinados públicos. Então, a gente tem que ser muito claro nisso. Também tu vê assim que as empresas de serviços, né, que algumas se destacam no mercado quando elas conseguem nichar. Tem empresas que são especializadas, por exemplo, em farmácias. Tem empresas que são especializadas na área de construção. Sim. Tem empresas que são especializadas na área médica. E claro que tu, ao dizer sim para um nicho, tu está dizendo não para várias coisas. E esse dizer não, às vezes, é difícil para o empresário. Eu vou dizer sim para um segmento, para alguns segmentos, eu vou dizer não para vários. Como essa sensação deve ser lidada, Cacá? Precisa entender que tu tens que trazer a tua especialidade num nível hard. Quando tu faz esse nicho, prepara para comunicar com um público mais nichado, a gente precisa fazer uma entrega muito rica. A minha promessa de valor tem que ser muito clara e eu preciso surpreender o meu cliente com a experiência, porque eu tenho que provar para ele que eu sou a melhor escolha naquela área de atuação e eu vou entregar resultado para ele. Eu não posso titubear nisso. Quando tu fazes esse processo de nichar o teu público, tu precisa provar para ele o tempo todo que tu é a melhor escolha para ele. Porque tu é especialista, tu tem dedicação de anos de mercado, tu tem know-how para fazer aquilo, e é isso que tu tem que fazer. Então, tem que te dedicar cada vez mais a se tornar o melhor especialista naquela área. E ali tu consegue subir a régua do ticket. Sabe o que acontece? Tu pode atender menos, mas tu consegue ter uma melhor rentabilidade, porque a tua régua de faturamento e lucratividade sobe. Porque aí tu fazendo o posicionamento bem ajustado para esse nicho e fazendo eles perceberem que tu é a melhor escolha para executar aquele trabalho ou que tu tem o melhor produto para aquela área, tu consegue subir, com essa percepção de valor, tu consegue subir o teu preço. E aí tu atende menos, mas tu fatura mais. E aí tu entrega mais qualidade. Até depende, até teus custos também acabam diminuindo também, né? Com certeza. Tu acaba tendo até um processo de entrega mais simplificado ou mais especializado, teu custo acaba também diminuindo também, por isso que o resultado acaba sendo maior. Com certeza. Mas aí tu tem que ser o teu especialista, o especialista, assim, o top das galáxias naquela área, sabe? Não tem meio termo e tu não pode te dar previsão de erro, sabe? Tem que ser direto, certeiro, direcionado para gerar resultado e transformação. É isso que tem que ser feito. Tu falou um pouquinho do high ticket, né? De repente, um segmento especializado em empresas de alto padrão. Isso. Isso é somente para os gigantes do mercado ou o pequeno empresário também pode se especializar e atender esse high ticket? Ele pode e deve, mas ele precisa ter clareza do que ele vai entregar. E ele tem que se preparar muito para isso. Porque esse público high ticket é extremamente exigente. Ele é extremamente exigente. Então, aquilo que tu prometeu entregar, tem que entregar. O resultado que tu prometeu gerar, tu precisa entregar. Então, não existe um meio termo. É um público que é formador de opinião,
é um público que é extremamente exigente e se tu errar com ele, às vezes tu vai quebrar teu negócio. Então tem que ter muita clareza. Tu pode sim te preparar para isso, ter base, ter estrutura, tu pode organizar tua comunicação, toda a tua retaguarda de atendimento, pode e deve, mas precisa ter muita clareza dos riscos que tu vai correr. Bom, o Cacá também tem um termo aqui que o pessoal fala muito assim, querer aparecer antes de saber o que sustentar. O que tu acha que quer dizer essa mensagem? A visibilidade incoerente com quem a marca é, o líder da marca é. Então, isso gera um personagem que ele não sustenta. Mas a criar a persona também não é uma coisa que se utiliza no marketing? Mas a persona, ela é o teu cliente ideal, é quem tu queres quem tu quer como cliente, para quem a tua marca existe, tá? Agora, o líder ou a marca se tornar um personagem que é infiel ao propósito dela e aos valores dela, e a promessa de valor dela, a proposta que ela entrega, isso gera um personagem. Ela parece ser algo que não é. Então, ela gera incoerência e o que vai acontecer? Ela vai gerar, consequentemente, insegurança no público de contratar ou comprar alguma coisa dela. E se contratar, pode não fidelizar, né? Com certeza. Que é o maior desafio, é tu ter clientes fidelizados que vão continuar te contratando e te indicando também para outros. E que é o que toda marca quer, né? Quando a publicidade vem diretamente do cliente, quando essa publicidade vem espontânea do cliente, ela é muito mais fácil de converter do que aquela que tu tem que desenvolver o cliente todo do zero. O pessoal fala que uma indicação é mais de 80% de chance de fechar o negócio quando é feita uma indicação, porque a pessoa diz, eu sou o cliente, estou satisfeito e recomendo. Pô, é um testemunho fortíssimo, né? Com certeza. 60% da minha base de clientes hoje veio da indicação. Eu falo assim também que ele, para ele te indicar, ele tem que lembrar de ti também. Então, tu tem que continuar se comunicando, né? Sim. Mas eu não vou investir em comunicação, em marketing, porque o que resolve é o boca a boca. O que tu fala dessa mensagem para quem diz isso? Olha, o boca a boca funciona, mas ele precisa ter as outras ferramentas junto para gerar esse efeito. Ficar somente, depositar todos os nossos ovos da comunicação numa cesta só não dá certo. Então, a gente precisa ter o boca a boca, claro, porque isso aí vem da indicação, vem do teu relacionamento, vem do teu networking, né, que está sendo bem trabalhado nos eventos que tu vais, nos contatos que tu faz, principalmente agora nós recém tivemos o Salt Summit, por exemplo. Foi um evento de 3 dias que gerou muitos contatos, muitas conexões. Eu, particularmente, só fui 2 dias, na quarta e na quinta, porque sexta eu tinha viagem para atender um cliente, mas nesses 2 dias eu já saí de lá com a minha agenda da próxima semana completa, repleta já de reuniões, tanto presenciais quanto online, com pessoas que eu reencontrei lá, que fazia um tempão que a gente não se falava, com pessoas que eu fui apresentada, de conexões que eu gerei lá, e que agora, que lá a gente não é muito espaço para a gente sentar e debater coisas, a gente está ali naquela muvuca, foram 24 mil pessoas que passaram por lá nos 3 dias, então a gente faz o primeiro contato, troca cartão, acessa a rede social e o WhatsApp, né, e já vai para agendar um call aí, 1 a 1, ou um café, enfim, para poder estreitar os laços e manter o relacionamento. Então, esse boca a boca, claro, super funciona, gente, mas a rede social também tem que estar muito alinhada, tem que ter coerência, frequência na rede social, nessa comunicação, e também tem que ter a tua experiência, né, que tu gera. Não adianta tu ser um bom, como a gente diz, marqueteiro, de falar que vende, que entrega, que faz e que acontece, e depois na hora H não é tudo aquilo, que é tiro no pé, né? Então tem que ter uma coerência, um alinhamento muito claro entre essas coisas. Porque, tipo, até essa indicação, a pessoa tem que lembrar, né? Daqui a pouco ela esquece o que tu faz, tem uma boa lembrança de ti, às vezes uma pessoa que trabalhou contigo, uma pessoa que estudou contigo, tem uma boa lembrança da pessoa que tu é, mas se ela tu não tá presente nela, acaba te esquecendo até para te indicar. E aí é o que eu digo sempre, no final das minhas palestras, eu digo assim, qual é a marca que a tua marca tá deixando no mundo? É essa, ou na vida das pessoas, né?
Eu faço networking há mais de 30 anos, eu tenho colegas de faculdade que são os meus amigos ainda hoje. Então, hoje eles estão trabalhando em grandes veículos, tem alguns que estão morando fora do país, estão sendo, os jornalistas principalmente, estão sendo correspondentes de grandes veículos de comunicação fora do país, ou estão em outros estados, e a gente se fala até hoje, eles referenciam o meu trabalho, referenciam a mim como profissional, as empresas que eu trabalhei, os colegas que eu fiz. É isso, é quando tu passar pela vida de alguém, tu plantar tua sementinha ali. A Cacá, ela é muito boa, especialista em branding, é estrategista de marca, é uma publicitária que já trabalhou, já teve experiências em outras empresas, trabalhou com marcas grandes, e ela gera resultado. Ela faz tu ter um bom posicionamento, ela faz tu trabalhar muito bem a tua comunicação. Então, assim, eu tenho várias pessoas que me referenciam para outras pessoas. Eu acabei de dizer para vocês, 60% da minha base é indicação. E vem disso, porque eu estou presente. Às vezes eu não consigo falar muito frequente com as pessoas, mas a gente, quando retoma a conversa, parece que a gente nunca esteve longe. Sim, sim. É sobre isso, né? Bom, Cacá, também voltando a falar sobre posicionamento, né? O posicionamento deve ser construído a partir do pensamento do dono ou tem que ser moldado pelo que o mercado está esperando? Ele começa no pensamento do dono, sim, e o mercado molda, tá? Ele tem que partir de algum lugar. Esse negócio, essa marca, ela nasceu desse líder. Então, quando essa marca nasce dessa pessoa, da ideia, do propósito, da vontade, dos valores, dos princípios dessa pessoa, a ideia nasce dali, mas ela vai se moldar no mercado. Aí ali o mercado vai ajustando e vai fazendo ela acontecer. Mas a raiz dela é no líder da marca. É importante, porque vai ser uma coisa genuína também, né? A própria Apple. A Apple não nasceu assim. Desceu, teve lá o Steve Jobs e os sócios deles, né? Tiveram lá um download do campo das ideias de Platão, aquele dia, e disse, nós vamos criar uma marca de tecnologia que vai se chamar Apple e vai acontecer tal coisa. Não. Foi nascendo aos poucos o quê? Das ideias do Steve Jobs. Ele sempre foi o cérebro da marca. Ele era o cérebro e ele era a alma dessa marca. Né? Então, ele foi trazendo o que ele acreditava e o que ele pensava, foi traduzindo para essa marca, e hoje ele movimenta uma incrível de uma comunidade, mesmo ele não sendo mais vivo, não estando mais entre nós. Cacá, e como todo mundo quer, às vezes, sair do teu serviço, do teu produto, do commodity, porque o commodity acaba sendo o preço, né? Tipo, é o quilo do arroz, o quilo da soja, né? Tipo, é o mercado negociado mundialmente, aquele preço ali, e a margem geralmente é uma margem baixa. Como transformar uma marca que está hoje meio commodity, né, para uma marca que é alvo de desejo das pessoas? Uhum. Primeira coisa, clareza. Clareza estratégica. O que você está fazendo aqui? Para que a tua marca nasceu? Ela não pode ter 100% o foco dela no dinheiro. Isso é fato. O dinheiro vai ser consequência do trabalho que ela vai entregar, mas ela não nasce com a raiz dela em querer fazer dinheiro. Não é bem assim que a coisa funciona, mas ela tem que ter uma clareza estratégica muito grande do que ela é feita, para quem ela é feita, o que ela entrega, o resultado que ela gera. Tá? Isso aí, a primeira coisa é clareza. Segundo ponto é a diferenciação, né, que nós falamos antes. Ela é diferencial no quê? O que ela está trazendo de inovação e disrupção para o mercado? O que ela está trazendo de novidade? Porque se é para ela ser mais uma na fila do pão, então, minha querida, nem nasce. Porque o teu trabalho vai ser a tua trajetória vai ser muito pesada para tu conseguir, numa multidão, fazer com que as pessoas olhem para ti. Então, ela tem que nascer já com um foco diferenciado. O que eu estou trazendo de novidade efetivamente, de diferenciação para o mercado? No que eu vou ser disruptivo? Né? O outro ponto bem importante é a comunicação. Né? Essa comunicação dessa marca ela tem que ser muito coerente, alinhada, tem que ser uma comunicação com consistência e não apenas falar de produto. E ela, em outro ponto, ela precisa agregar, de verdade, ela precisa agregar valor. Porque se ela não agregar valor ao mercado,
à comunidade, ao município ou ao estado onde ela está, se ela não agregar valor à composição que ela pertence, ela, de novo, ela cai na vala comum. Então, ela vai ser sempre olhada, avaliada por preço, e ela vai ser vista como igual a qualquer outra. Sendo que o principal disso tudo é que essa marca precisa, como ela nasce do líder, como eu acabei de falar antes, ela nasce dessas ideias desse líder, ela já nasce genuína. O problema é que no caminho a gente acaba tornando ela comum, acaba tornando ela igual, porque avalia os concorrentes, enxerga o que sempre olha porque acha que a grama do vizinho é mais verde, e aí a gente vai começando a juntar coisas de várias outras marcas e vai juntando o nosso, montando um Frankenstein, que vira uma bagunça. Então, não, gente, sejam fiéis aos princípios, aos valores de vocês, clareza, diferenciação, comunicação coesa e valor percebido. É isso. Bom, um outro ponto também que eu acho que ajuda muito as empresas a informar, talvez, essa diferenciação, esse posicionamento, é a narrativa, é o storytelling. E tem marcas que trabalham muito bem isso, né? Então, eu falo de um case que eu gosto sempre um case que eu gosto bastante de consumir lá e também, que é o Charlie. Né? O Charlie tem uma narrativa, um storytelling que ele aprendeu com a avó, né? A avó, na inauguração da loja da Bela Vista, a avó estava lá, foi uma das que desfilaram fez um desfile de tortas, né? E ele contou a história, como é que ele aprendeu, da onde veio o gosto dele a aprender a fazer doces, que a avó que ensinou ele, que tinha mais filhos, e aí foi o neto que gostou de aprender, né? Que é feito com amor, que é feito com carinho, né? Então, dou um exemplo, né? Mas deve ter outros exemplos também que, quando a marca consegue, além de ser genuína no posicionamento, é contar essa história. Tu fala assim, qual a importância de ter esse storytelling, essa narrativa da marca? O Thiago é um querido amigo. Até, Thiago, se tu estiver assistindo aqui, eu tô morrendo de saudade, te desejo que tu melhore logo, que tu volte, porque a gente precisa retomar nossos encontros de empreendedores e o mercado está sentindo tua falta, meu amor, tá? Então, assim, o Charlie Brown é uma marca que surgiu do coração do Thiago Schmitz, né? E dele, da avó, pelas experiências que ele trouxe, que ele viveu, que ele experienciou com a avó, de amor, de carinho, de dedicação que essa avó tinha, o ato de serviço dela era de fazer, né, o doce, de adoçar a vida das pessoas, e o Thiago comprou isso muito para ele. E ele trouxe tudo isso em forma de narrativa para essa marca fantástica que é o Charlie Brown. E por que a narrativa é importante? Porque é uma história que a gente conta sobre as nossas crenças, o que eu acredito, o que eu defendo, quais são as causas que eu aposto, quais são os meus valores. É sobre isso, gente. Então, a narrativa que o Thiago criou através da Charlie Brown justamente é para mostrar para as pessoas o quanto que o amor ele pode ser demonstrado de diversas formas. Que no caso dele, herdado pela avó, é a forma de entregar o amor para as pessoas através do doce. Então, a gente tem uma experiência fantástica quando entra na loja dele. Não é em qualquer loja da Charlie Brown que tu entres, ela é igual. Ela tem as mesmas cores, ela tem o mesmo aconchego, a equipe atende da mesma forma, te recebe com um sorriso, tu é cumprimentado com carinho, né? E tu chega, tu tem as opções fantásticas, e a gente reconhece o brownie, inclusive dele, em outras lojas que ele trabalha, que ele entrega. Por exemplo, o Mercado Brasco tem o brownie dele, o Zafari, ele fez collab com o Zafari, né? O brownie de bergamota, ele fez collab com o Zafari. Então, o que fez a marca dele ser hoje tão amada é justamente pelo que ele faz as pessoas sentirem através das histórias que ele conta, das experiências que ele tinha com a avó. Então, o cliente não compra só o produto, compra as histórias que tu tá contando. Como que essas pessoas se enxergam na própria história delas através das histórias que o Charlie conta.
Isso é narrativa. Isso é um storytelling. Como é importante, mas é importante a marca ter isso, Com de como se certeza. comunicar, isso acaba engajando, Engaja as pessoas demais. sabem da história da marca, sabe contar, né, tipo, tem gente que já quem não foi, quem já foi, teve contato, sabe um pouquinho da marca, sabe a história da marca. Sabe a história da marca. E tudo que tem dentro das lojas remetem à história dele, os quadrinhos, os personagens do Charlie, né? A avó, a foto da avó tá na porta. Você entra ali na loja do Moinhos de Vento, por exemplo, que é a que eu mais frequento, você entra do lado do caixa tá o quadrinho com a foto da avó. É honrar quem veio antes. E é por isso que ele tem tanto sucesso. Ele honrou muito a avó, a história da avó, a forma como ela cuidou dele, dos netos, dos filhos, e o que ela significa para ele, sabe? Então, é uma história que tem vivência, que tem calor humano, é uma história humana, e é isso que chama atenção. Por isso que ele tem essa legião de fãs que ele tem, né? E ele também é um empresário fantástico, e é um ser humano muito incrível, né? Cacá, e quando a gente fala de posicionamento, como a gente vai fazer o alinhamento do posicionamento do CPF, do líder, né, com a empresa, o CNPJ? Como ter se é importante ter esse alinhamento ou pode ter o líder ter um jeito de ser, um posicionamento e a empresa ter outro? Quase nunca isso dá certo quando tem diferença entre o CPF e a empresa, e o CNPJ. A empresa, como eu disse para vocês, né, a marca nasce do líder, da liderança. Então, todas as vezes que há uma desconexão das ideias, do propósito, dos valores deste líder, do dono da marca, com o negócio dele, tem ruído. Então, precisa sim ter um alinhamento muito forte entre o que esse líder acredita, o que ele é, o que ele faz, com a comunicação e a entrega do CNPJ dele. Tem que estar muito alinhado, senão gera ruído, gera inconsistência, o cliente perde a confiança. E se o cliente não. Aliás, às vezes ele nem perde a confiança, ele nem tem confiança, nem gera confiança para ele. E se ele não tem confiança nem segurança na tua marca, esquece, porque ele nunca vai comprar de ti. Isso é importante. Bom, Cacá, e a importância das redes sociais como ferramenta, né? Ainda eu escuto pessoas que dizem, olha, eu não preciso das redes sociais, eu já tenho meu negócio aqui há algum tempo, né? E acaba não usando essa ferramenta. O que tu tem a dizer para o empresário que daqui a pouco não está negacionando, né? Tá negando essa ferramenta? A rede social te possibilita hoje uma expansão, né? Ela te possibilita tu chegares a cantos inimagináveis da sala da tua empresa. Então, precisa sim estar nas redes sociais, elas são hoje um canal muito forte de divulgação, né? de comunicação, de expansão da tua marca e do teu negócio, mas ela precisa ser feita, essa comunicação e essa expansão precisa ser feita com estratégia. Então tem que ter um bom planejamento, tem que entender que ela não é só vitrine, que ela pode sim, pode e deve falar do teu produto, do teu serviço, mas ela também precisa trazer outras abordagens e para isso a gente precisa planejar. Comunicação é planejada, ela segue uma linha de raciocínio, ela dentro do branding, inclusive, que faz parte que o posicionamento faz parte do branding. Dentro do branding, a gente cria o tom de voz dessa marca, para quem ela vai falar, como que ela vai falar, quais palavras que ela vai utilizar, de acordo com o nicho dela, palavras que ela vai falar repetidas vezes para gerar memória, né, nas pessoas. Então, dentro dessa rede social, tem que ter esse planejamento, coerência e constância. E não só falar de produto, gente. Não dá. Hoje não se permite mais, em pleno 2026, com o avanço das inteligências artificiais, não se pode mais fazer da nossa rede social um produto ou postar hoje e daqui a 30 dias. Perde total a conexão com o público, perde total esse relacionamento. Então tem que estar presente, mostrar o teu bastidor, mostrar o que tu está fazendo, onde que tu está indo, o que tu está fazendo, o que tu está buscando para agregar valor, para melhorar o teu serviço, melhorar o teu trabalho, melhorar a imagem da tua empresa e o que tu está fazendo para melhorar a vida das pessoas.
A rede social também serve para isso. E relacionamento, né, João? Ah, com certeza. Relacionamento. Até tipo, hoje em dia eu mantenho contatos, eu acompanho a vida de amigos, né, de longa data, o tempo do Sim, colégio, do primeiro grau, do segundo grau, da faculdade, a gente acaba às vezes se acompanhando à distância pela rede pela rede social, social. né. E outra, dependendo da estratégia, tu até escolhe qual é a tua rede social, né? Então tu vai escolher, olha, eu quero falar mais com o público B2B. Onde que tu tem que estar no Instagram? Não, tu tem que estar lá no LinkedIn. Né? Se eu quero conversar, eu quero mais consumidor, é B2C, então eu vou mais estar no Instagram, vou aproveitar o Facebook. Meu Facebook acabou. Não. A galera da economia prateada está onde? Facebook. Se tu tá vendo, a tua marca vende 50 a mais, 60 a mais, tem que estar no Facebook. E o Facebook tu precisa estar para poder alavancar a tua marca através do tráfego. Então é entender, tem que estar no TikTok, TikTok essa dancinha. Não, gente. Acabou a fase de que TikTok é essa dancinha. É muita produção de conteúdo bom que está acontecendo lá e que faz as tuas outras redes engajarem e crescerem também. Mas tudo tem que ter planejamento e estratégia. Cacá, para o crescimento sustentável das empresas, né, a percepção de valor tem que ser sempre maior do que o preço? Com toda certeza. Por quê? Porque se tu não passa uma percepção de valor adequada para o teu público, ele vai te nivelar pelo preço. E aí tu entra num caminho sem volta. Tá? Então a percepção de valor sempre tem que ser maior do que o preço. E aí depois, conforme tu vais trabalhando essa percepção de valor dentro do teu posicionamento para os teus públicos, é que o teu preço começa a subir e nivelar com o teu valor. Mas ele precisa, no início, sempre a percepção de valor tem que ser muito maior do que o preço. Até porque não é o preço que dita o teu negócio. É o valor que as pessoas percebem no teu negócio e no líder da marca ou nas pessoas que compõem a marca que vão fazer com que ela perceba, comece a ouvir essa marca melhor e comecem a trazer por uma determinada relevância de te contratar ou não. E aí lá no preço tu consegue subir a régua. Mas não entramos, percepção de valor não está ligado diretamente a preço, principalmente de preço baixo. Bom, Cacá, também tem uma questão que às vezes o empresário, o gestor, o líder, a pessoa está nos assistindo no programa agora, vou fazer um investimento em comunicação, né? E às vezes alguns pensam muito no retorno financeiro imediato, né? A minha pergunta é, deve-se focar no retorno imediato do investimento ou na força da mensagem? Na força da mensagem, com toda certeza. Porque é a mensagem que vai começar a te trazer um retorno do investimento. E comunicação, gente, hoje nós temos mais ferramentas, principalmente através, por exemplo, do tráfego, que nós falamos muito aqui, que podem ajudar e direcionar um pouco mais essa comunicação para as pessoas certas. Mas se a gente vai levar para ela para essas pessoas certas que a gente quer atender, uma comunicação que não engaja, a mensagem não deu certo. Aí tu colocou o quê? Tu entregou a mensagem por um lado e abriu a torneira do ralo para botar o teu dinheiro fora. Porque essa mensagem não vai converter. E hoje, o que a gente quer trazer na nossa comunicação é uma forma de educar, de engajar, de entreter as pessoas, mas principalmente converter. Então, se essa mensagem não está sendo bem transmitida, não está sendo uma mensagem coerente, não está sendo uma mensagem diferenciada, que vá gerar engajamento nas pessoas, não vai ter retorno financeiro ou vai ter esse retorno num longuíssimo prazo. E hoje, normalmente, quando a gente investe, principalmente em tráfego, a gente quer qualificar os leads, mas a gente também quer retornar financeiramente o que a gente investiu, né? Mas tem que ter uma mensagem muito coerente, muito clara. Então, ela realmente é a estrela da vez, tendo uma mensagem clara, uma mensagem que transmita o teu posicionamento, que transmita para o público que tu queres ou que tu queres atender, que entregue para eles a relevância do teu negócio, aí tu vai conseguir começar aos poucos a ter um retorno financeiro. Normalmente não é imediato, é tudo por uma questão muito de planejamento
e de organização de toda essa estrutura de comunicação, mas a mensagem, com toda certeza, é a principal aqui. Vamos supor que tem uma empresa tradicional nos escutando agora, uma empresa que talvez já tenha um posicionamento, talvez não um posicionamento ideal, não um posicionamento com a força que, de repente, o empresário gostaria que tivesse. Que cuidados ele tem que ter para fazer essa transição dessa comunicação, dessa posicionamento antigo para um posicionamento novo, Cacá? Aham. E ele tem que ter alguns cuidados, principalmente, ele não pode fazer com uma grande ruptura. Não é hoje, como a gente deu o exemplo do Zafari, né? Economizar é comprar bem. Todo mundo sabe que o posicionamento do Zafari nem sempre é ter o preço mais baixo. Mas a partir de amanhã ele começa a fazer campanhas de preço tipo Carrefour. Mas ele tem o cesto. O cesto, ele tem... Ó, veja bem, o cesto ele é para atacado, para vender atacado. E é outro nome também. Mas ele não tem tanto posicionamento de ter o melhor preço. Ele tem os melhores produtos e ele vende com preço diferenciado para quem compra em quantidade. Coisa que nas lojas não é tão... hoje a gente não encontra isso. Se na loja tu vai numa loja, tu vai querer comprar lá 6 caixas de espumante, tu vai pagar o preço que tá ali, porque é um preço único. Agora, se tu vai no cesto, tu consegue comprar aquele mesmo espumante com um preço menor, porque tu tá comprando na quantidade. Então tem margem de negociação. Mas não necessariamente ele é um atacadão da vida, um Carrefour da vida. Ele não quer, o posicionamento dele não é esse. Mas imagina se ele começasse, supostamente, a Rede Zafari a falar que ela tem preço baixo, que o negócio dela é preço baixo. Óbvio que a gente ia estranhar muito, né? E óbvio que ele ia perder uma grande parcela de público que está acostumado a ir lá, porque não vai encontrar a mesma experiência que tinha normalmente, que fazia ela optar por aquele lugar. Então, quando a gente entra com um posicionamento novo de uma marca, esse posicionamento ele tem que ser comunicado aos poucos. Está acontecendo agora, inclusive, com um cliente que eu atendo. Nós estamos fazendo uma comunicação muito leve para inserir a mudança, a evolução que a marca teve depois de 20 anos. 20 anos ela defendendo alguns tipos de posicionamentos, de ideias. Ela hoje continua defendendo, só que ela vai entrar numa disrupção de produto e aí a gente está conduzindo ela de uma forma muito gradual para essa conversa. Não é para causar muita estranheza, muito choque nos clientes. É para que as pessoas continuem enxergando que essa marca está num caminho de evolução e não tanto numa fase de que ela está desconstruindo algo que ela sempre defendeu a vida toda e que agora ela vai deixar de defender. Né? Então, tem que ser feito gradualmente isso. Então, é fazer disruptivo, é enxergar que ela precisa se aproximar mais do público dela, então ela tem que aumentar a comunicação de diversas frentes, fazer vídeos, os líderes fazendo vídeos para poder explicar para os públicos o que está acontecendo e trazendo isso de uma forma muito suave, muito leve, mas sempre com um tom de não é 100% uma disrupção, e sim uma evolução. Então, nós estamos crescendo, a gente está inovando, a gente está evoluindo, a gente está iniciando um novo ciclo, porque é disso, a gente adora ver a novidade nas marcas. Ainda mais naquela marca que a gente é apaixonado, a gente adora ver ela crescendo, que isso é sinal de que ela não estagnou no tempo. Né? Ela não está uma marca parada, ela não está uma marca inerte, ela é viva e as marcas são vivas, né? Cacá, e como é que tu, nesse exemplo tu deu, né, que a empresa está mudando de posicionamento, está fazendo uma estratégia de comunicação, e quando é que ela sabe que está dando resultado, que ela está no caminho certo na comunicação, ou ela tem que, daqui a pouco, corrigir algum rumo da comunicação? A gente precisa sempre enxergar se está atraindo o público certo, se o público que já é da marca, ele está interagindo, ele está dando feedback, ele está compartilhando da mesma ideia, né? E a gente tem que estar o tempo todo sempre alerta, né? Como diz lá o jargão dos escoteiros, né? Tem que estar sempre alerta, observando as redes, percebendo nos pontos de contato, dos comentários, o que está sendo falado, o buzz, né, que está gerando de comunicação, não só em rede social, mas na internet como em geral. Então, a gente precisa estar sempre fazendo métricas, né, avaliando e percebendo
se essa comunicação realmente está gerando o resultado para o nosso cliente, com base no que o cliente está trazendo para nós, no que o público, na audiência está trazendo para nós. Então, hoje está dando super certo. A gente começou, semana passada, nós iniciamos o comunicado oficial de que isso está gerando. Claro que já gera um zoom no mercado, principalmente dos concorrentes, né? Eles já começam tudo a se oriçar. O que está acontecendo? Por que está mudando? E o que será que vem por aí? E a gente já, aí algumas pessoas que já são muito próximas de nós, assim, ó, fulaninho já andou perguntando, tá querendo observar, tá perguntou se eu sabia de alguma coisa. E é isso que a gente quer. Então, quer dizer, eu tô vendo que tá dando certo. O cliente tá dizendo, nossa, que legal, já foi espetacular em 20 anos, imagina agora, trazendo inovação. E porque as marcas precisam trazer esse respiro. E a inovação não vem só no logotipo, né? Ela tem que vir na cultura da empresa, ela tem que vir na comunicação, ela tem que vir no produto, ela tem que vir no serviço, ela tem que fazer com que o cliente cada vez mais deseje ser cliente daquela marca, né? Cacá, tem algum segmento, algum nicho em que o posicionamento acaba não sendo tão importante? Não. E se ele não é importante, essa marca não vai ter sucesso. Ela vai nascer e ela vai morrer muito rápido. Porque ela precisa essa marca ela precisa ter um posicionamento. Mesmo que o posicionamento dela seja preço. Mesmo que ela seja tipo Casas Bahia. Casas Bahia é a parcelinha da Casas Bahia. O preço dela, o posicionamento dela é preço, não é qualidade. Então não vai na Casas Bahia esperando que tu vai comprar um produto que vai durar 10 anos dentro da tua casa. Um móvel que vai cair, vai molhar com o copo que tu botou ali, que a madeira não vai inchar. Não volta na Casas Bahia para reclamar que o produto não é bom, porque tu foi procurando preço. Ele te entregou o que estava se propondo. Como tem esses atacadões de imóveis também com preços lá embaixo, né? Tu É. sabe que também tu vai ter um produto que tem uma durabilidade menor, né? Com certeza. Então, existe sim isso, essa questão do posicionamento existe, ele nasce com a marca. Ele nasce porque essa marca nasceu, essa empresa, esse negócio nasceu para alguém. Às vezes ele nasce para o próprio dono, né? Porque o dono que está querendo satisfazer o ego dele. Mas ele também precisa entender que não é ele que vai pagar os boletos dele, né? E ele precisa de clientes para poder ajudar a fazer esse negócio crescer. Então tem que ter posicionamento, sim. Cacá, para quem está começando agora, estamos fazendo a pergunta final já do programa, tá passando voando aqui, Ai, né? tá muito bom. Mas para quem está começando agora, ele tem que focar um pouco em branding ou na venda direta? Com certeza, entenda, venda direta vai te dar o dinheiro para amanhã. E o branding vai construir o futuro da tua marca. Porque é através desse trabalho de estruturação e construção de marca que vai perpetuar, que vai gerar legado, que vai gerar o lastro para que a tua marca possa crescer. A venda direta hoje, se tu só focar em venda sem trabalhar marca, sem trabalhar identidade, sem trabalhar crenças, propósito, nada, isso tu vai vender hoje para pagar o teu almoço amanhã. É isso. Não garanto que o teu crescimento vai ser exponencial. Até pode ser, mas é um crescimento que em algum momento ele vai estagnar e dali tu não vai sair. E aí tu vai lembrar que precisaria ter feito essa construção antes, para trabalhar lado a lado, a venda ao lado da construção da marca. Bom, eu queria te agradecer, realmente foi uma aula aqui de posicionamento, eu aprendi bastante, falei para ela, vou ficar atento porque eu vou aprender bastante no programa de hoje, é um tempo que eu gosto bastante também, queria então te agradecer. Obrigada, João, foi assim, um presente eu estar aqui com vocês, eu sou muito fã do programa, e eu espero que eu tenha contribuído, assim, com pelo menos a reflexão, tenha plantado uma pulguinha atrás da orelha aí da nossa audiência. Na minha já ficou plantada aqui, já estou pensando o que eu vou fazer já para melhorar meu posicionamento já. Com certeza. Então, queria também agradecer a nossa equipe técnica que faz tudo aqui acontecer, agradecer os nossos patrocinadores, o Sindiconto, o Sindicato dos Contadores, o Grupo Fortus, que tem uma solução 360 nas áreas de contabilidade, finanças, consultoria, RH, tudo com muita tecnologia.
E agradecer a nossa qualificada audiência que tem nos prestigiado a cada programa a gente tem aumentado nossa audiência, que nos acompanha do programa de segunda a quarta-feira, das 22h às 23h, e também nos acompanha nas redes sociais, no horário que fica melhor. Às vezes tem gente que está trabalhando nesse horário, está estudando, pode acompanhar nas redes sociais também. Então, o nosso muito obrigado e até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau.